Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que se propõe a seguir Jesus Cristo, todo aquele que se propõe a adentrar no seguimento de Jesus, a abraçar o projeto de vida proposto por Jesus, deve necessariamente saber que suas atitudes, seus sentimentos, suas palavras e pensamentos também devem adentrar nesta dinâmica, e não somente suas ações externas ou só parte de sua vida, mas não, totalmente. Ele é convidado a se inserir, a adentrar neste projeto de seguimento de Cristo, de imitação de Cristo. A Quaresma é um tempo muito propício para isso, um tempo propício que nos convida e convoca a refletirmos a respeito de nossas atitudes e de nossas relações. Das relações que temos com aqueles que estão ao nosso redor, dentro ou fora da comunidade, das relações que temos conosco e principalmente de nossa relação com Deus, de como vemos Deus e como nos relacionamos e como o tratamos. A liturgia da palavra de hoje nos convida a nos debruçarmos a respeito da justiça. E a justiça é a própria virtude daquele que se compreende dentro do segmento de Cristo. Afinal, a justiça nada mais é do que encaixar a sua vida nos planos e na vontade de Deus. Ou seja, a justiça é justamente quando os nossos sonhos, a nossa vontade e os nossos planos encaixam plenamente com a vontade, sonhos e planos de Deus, fazendo com que nós sonhemos e vivenciemos uma vida junto de Deus, deixando com que Ele adentre, se faça morada, habite, partilhe conosco da sua graça e de nossa parte, partilhemos com Ele a nossa vida, cheia de altos e baixos, mas sempre com a certeza de que Deus está lá do nosso lado, de que Deus está lá nos fortalecendo, de que Deus está lá para nos auxiliar, de que Deus está lá caminhando conosco. O tempo da Quaresma, de modo especial, quando se dá
a reflexão a respeito de nossa relação com os outros, podemos cair no risco de julgamento. Podemos cair no risco de compreender o outro como não necessário para a minha salvação. Podemos compreender que o outro, a sua presença, a sua vida não é necessária para eu me salvar. E não é assim. A primeira necessidade que nós temos para alcançarmos o reino de Deus, a eternidade é do próprio Deus, de sua vida, de sua plenitude em nossa vida, mas também somos convidados a partilharmos isso com os outros. E desse modo, o outro se faz necessário, como aquele que se tornou junto de mim um companheiro nessa jornada. O evangelho de hoje inicia com o imperativo de Jesus, ou melhor, com uma proposta na qual somos convidados a contemplar que, se a nossa justiça não for maior do que os mestres da lei e dos fariseus, nós não adentraremos no reino dos céus. Mas devemos nos perguntar, qual é essa justiça? A justiça dos mestres da lei e dos fariseus é justamente aquela que se encaixa nas próprias vontades. Eles seguem a lei pura e simplesmente por medo, por receio, por o desejo de estar junto de Deus, mas a partir do cumprimento de normas. E simplesmente isso. Ao ponto de condenar aos quintos dos infernos, com a devida proporção e interpretação diante do judaísmo, aqueles que não conseguiam seguir as normas. Mas Cristo vai além. Ele diz justamente que é necessário seguir. Em nenhum momento ele propõe a abolição. Mas devemos compreender o porquê nós estamos fazendo tudo isso. Justamente quando nós escutamos não matar, não é somente que nós não podemos matar alguém com palavras ou com atos de fato, porque alguém manda. Mais do que isso, nós não podemos matar alguém porque mais do que isso aquela pessoa é um companheiro nessa jornada rumo ao céu. Mais do que isso, aquela pessoa é um filho de Deus como eu. E eu não tenho a obrigação, o dever e o direito de ditar a vida do outro, pois eu não sou Deus. Se nós não conseguirmos extrapolar isso, este segmento pura e simplesmente normativo, para um algo a mais e compreendermos a razão de fato do que estamos fazendo, nós não encontraremos o reino de Deus. Porque o reino de Deus se abre para aqueles que acolheram Deus em seu coração. E é justamente no coração que está a chave para adentrarmos nele. Pois esta oferta que Jesus diz não é uma oferta monetária, financeira, mas é do tesouro que habita o nosso coração. Há alguns domingos atrás, se eu não me engano, no 8º domingo do tempo comum, 3 ou 2 domingos atrás, nós escutamos justamente isso. A boca fala, e eu ouso complementar, falando que a mão faz e a boca fala daquilo que o coração está cheio. É justamente isso que vamos ofertar a Deus. É justamente isso o nosso tesouro que depositamos diante do altar. O tempo da Quaresma é tempo para revermos os nossos tesouros. É tempo para revermos o que nós temos aqui dentro. E, se necessário, fazer um câmbio
deixando, trocando aquilo que é passageiro, aquele amargor, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de prepotência, de autossuficiência, para um desejo de Deus. Todos os santos e santas de Deus, todos os cristãos têm o desejo de Deus, devem ter o desejo de Deus. Essa é a marca. Esse é o nosso tesouro. Essa é a chave. Pois desejando verdadeiramente Deus, agiremos de forma justa. E então contemplaremos o reino dos céus. Se não for isso, nós mesmos nos barraremos. Nós mesmos nos limitaremos. Termino com um questionamento que não precisa ser respondido aqui, mas cada um, no íntimo do coração, no momento que achar propício. Como está a minha relação com Deus? E como está minha relação com os outros? Tendo em vista que para desejar a Deus, eu preciso necessariamente compreender que os que estão ao meu redor também desejam a Deus. Assim seja.